vocês, sou o professor Yuri Kerisnovski e estou de volta para continuar a trabalhar o assunto números complexos. Se você está um tempinho sem vir no canal, se você é novo aqui, eu já fiz 2 vídeos desse assunto. Um primeiro falando das motivações de se estudar os números complexos, por que a gente tem que aprender isso, da onde surgiu a necessidade. E um segundo falando do tratamento algébrico dos números complexos. Ensinei todas as operações, ensinei as potências do i e por aí vai. Tudo ali dentro, ok? Na aula de hoje, a nossa intenção é falar de uma outra forma de abordar os números complexos, que é a chamada forma trigonométrica. Para trabalhar a forma trigonométrica, a gente vai começar relembrando o plano de Gauss, plano esse que eu falei na aula passada. O que é esse plano de Gauss? Eu expliquei para vocês que o número complexo ele tem 2 partes, uma parte real, um A, mais um B, que é um BI, que no caso que é a parte imaginária. Então agora, nem sempre esse número pode estar num único eixo. Se ele for simplesmente real, por exemplo, o número é 5, 6, ele vai estar sobre o eixo real. Agora, quando ele contém também a parte imaginária, ele foge desse eixo real. Ele fica num plano, como se fosse o plano cartesiano, que a gente chama de plano de Argand-Gauss. O eixo x é o eixo real. O teu eixo y é o eixo imaginário. Então, esse carinha daqui, esse número complexo z, ele tem uma coordenada real A e tem uma coordenada imaginária B. Por isso que fica o BI aqui. Ok? Na aula de hoje eu vou te ensinar alguns conceitos novos para poder pegar essa expressão que está aqui, algébrica, e colocá-la em função de algum ângulo, ou seja, trigonométrica. Essa é a ideia. Então vamos. Primeiro, a esse cara daqui, que é a extremidade do vetor do número complexo, aqui é um vetor, eu vou chamar de afixo do número complexo. Então esse pontinho ali é o chamado afixo. Além disso, outro cara interessante. O tamanho desse vetor eu chamo de módulo dele. Então, módulo do z, que é o meu número complexo. Ou ainda, que é muito comum de se usar, a letra grega ρ. Também é muito comum a gente falar em módulo pelo ρ. Além disso, outro cara que eu gostaria que vocês vissem aqui é o seguinte. Esse ângulo formado entre o eixo real positivo e o vetor é sempre no sentido anti-horário, essa medida, daqui para lá, esse ângulo θ daqui é o que a gente chama de argumento do número complexo. Então esses são os carinhas novos que você deve conhecer o nome. O afixo, o módulo e o argumento. Então para ninguém esquecer, eu vou colocar aqui esse cara daqui, o que a gente chama de módulo. Ok? E rapidinho, me baseando em coisas que eu tenho certeza que vocês já conhecem, anteriores aqui ao nosso estudo, eu vou mostrar como chegar na forma trigonométrica e uma outra relação interessante. Até primeiro essa. Olha para cá. Isso aqui, pra gente, não é um triângulo retângulo? Beleza. Se isso é um triângulo retângulo aí pra gente, o que você pode dizer em relação ao z, que é o ρ? O ρ é a hipotenusa, então poderia dizer que o ρ ao quadrado é a mesma coisa que quem? Que um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado, ou seja, que a ao quadrado mais b ao quadrado. Então ρ ao quadrado é isso. O que significa, no final das contas, que esse ρ daqui, ele vale quanto finalmente pra gente aí? Ele é, nada mais é que a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, o módulo de um número complexo, como que você encontra? Calculando a raiz dos quadrados, né, das somas dos quadrados das suas coordenadas real e imaginária. Então, quando se falar no módulo do número do complexo, é isso que você tem que fazer. E segundo, porém bem simples como isso, o seguinte. Naquela mesma figura, me diz o seguinte, olha para ela e me diz quanto que é o cosseno de θ. Repare aqui o teu triângulo retângulo. Cosseno de θ, cateto adjacente, A. Hipotenusa é o ρ. Então tá aqui, o ρ. Beleza? E nessa mesma figura, quanto que é o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ, o cateto oposto, é isso aqui, que mede B. Sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então, 2 relações bem simples de tirar. Dessas 2 relações bem simples de tirar, ó, passa o ρ multiplicando para o outro lado. O A é igual a ρ vezes cosseno de θ. Ok? E quem é o B aqui no caso? B é igual a ρ vezes o seno de θ. Então, 2 relações também tranquilonas de tirar. Para a gente poder fazer essa conversão da algébrica para a trigonométrica. Vamos resumir então o que a gente escreveu aqui. Nessas 2 informações, eu quero chegar numa informação final que resuma isso. Então, quem é meu z, na verdade? A. O meu A é ρ cosseno θ. Então, tá aqui, ó. ρ cosseno θ. Mais BI. Mas o meu B é ρ seno θ. Então, mais ρ seno de θ vezes o I.
Só vou dar uma ajeitadinha ali, se escrever de duas formas que são muito comuns da gente trabalhar, que é o seguinte. A primeira é colocar o ρ em evidência, então ρ vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ, que é a chamada forma trigonométrica de você trabalhar com os números complexos, e a outra que nada mais é que uma abreviação na escrita disso. Ó. O ρ cosseno mais I seno, então cosseno mais I seno, ρ cis de θ. É a mesma coisa, só para não ter que escrever aquilo tudo. Então isso que a gente acabou de encontrar aqui é a segunda relação importante desse quadro. É da onde eu converto um número complexo que está na forma algébrica para a trigonométrica. Vamos então trabalhar dois exemplos que nos mostrem como passar da forma trigonométrica para a algébrica e da algébrica para a trigonométrica. Se você souber fazer essas duas vias, esses dois caminhos, beleza. Você consegue fazer essas maneiras de trabalhar se conversarem. Tranquilo? A primeira é uma questão da especialista. Seja Z um número complexo cujo módulo é 2 e o argumento π sobre 3. Ou então ele praticamente me entregou quem é esse Z. Então olha só, do que eu preciso para saber um número complexo? Meu Z, ele não é a mesma coisa que ρ cis de θ? É isso aqui, né? Ele falou que o número complexo tem módulo 2. Então o ρ é 2. Tá aí. E o argumento é π sobre 3. Então é cis de π sobre 3. Ou seja, cosseno de π sobre 3 mais o I seno de π sobre 3. Então esse é meu número complexo quando eu abro ele. Tranquilo? Quando eu calcular o cosseno e o seno, eu vou chegar num número, então eu deixo de trabalhar com ângulo, passo a trabalhar com número, eu fico na forma algébrica. É o que a questão está pedindo, e fim, é isso. Tá? Cosseno de 180 sobre 3, cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Nada mais é que meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né? Então aqui vai ficar mais o I, né, vezes raiz de 3 sobre 2. Então ficaria desse jeito. Quanto vai dar 2 vezes meio? Vai dar 1. 2 vezes raiz de 3i sobre 2. Cortou o 2. Vai dar mais raiz de 3 vezes i. Pronto. Chegamos aqui ao nosso objetivo. Esse daqui é o cara que é a forma algébrica desse número complexo. Pronto. Eu quero te chamar a atenção de uma coisa para você que é concurseiro. Repara, a partir do momento que eu vi que o argumento do número complexo era π sobre 3, 60 graus. 60 graus eu estou no primeiro quadrante. Significa que seno e cosseno são positivos. Significa que A e B têm que ser positivos. Olha o que significa isso. Essa já não podia ser, porque tem um cara negativo, e essa também não. Então, na hora do concurso, mesmo que você não soubesse o todo da questão, você já eliminava essas duas. E te chama atenção quanto a isso. A prova da especialista dá muito mole quanto a esses detalhes. Sempre tem alternativas que, de cara, você elimina com conhecimento bem menor do que é necessário para a questão. Então, fica de olho. Tranquilo? Tá feita a primeira. A segunda é o caminho inverso. Eu quero agora te dar um número complexo na forma algébrica e quero que você carregue ele para a forma trigonométrica para mim. É uma questão da extinta AMAN. Extinta que eu digo do extinto concurso, né? Quando existia concurso para AMAN. Bem simples ainda, né? É o início da nossa matéria, não é mais o nível que a SpaceX se cobra hoje em dia, claro, tá? Tá aí o meu Z. Primeira coisa que eu faço para passar para a forma trigonométrica é calcular o ρ. O ρ é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, mais o menos 3 ao quadrado. Então, esse é meu módulo desse complexo. Calculando isso, eu vou chegar no quê? 3 mais 9. Pô, 3 mais 9, 12. 12 é 4 vezes 3. 4 escapa da raiz, vira 2. 2 raiz de 3. Então, tá aí, eu descobri o meu ρ. ρ é 2 raiz de 3. Tranquilo? Então, já sei o módulo. Agora, eu tenho que descobrir o argumento. Para descobrir o argumento, você escolhe. Vai trabalhar ou com A ou com B, tá? Vou escolher nessa questão aqui, trabalhar com A. Nessa questão, o meu A é raiz de 3, ok? Só que a gente sabe daquele estudo que a gente fez anteriormente que o A, ele é ρ cosseno de θ. Só que o ρ eu descobri que é 2 raiz de 3, então ficou assim, ó. Raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3 cosseno de θ. Matou raiz de 3, acabei descobrindo que o cosseno de θ, ele tem que ser igual a meio. Só que o cosseno de θ meio te dá uma dúvida, você fica em dúvida entre dois ângulos. Olha, esse cosseno de θ meio poderia me levar a quais tetas? Cosseno meio poderia ser 60 graus, é uma opção. A outra lá no quarto quadrante, o cara que falta para 360, o 300 graus. Então esses dois ângulos têm cosseno igual a meio. Como que eu vou saber qual utilizo? Eu preciso fazer a conta do seno agora? Não, gente. Vamos encurtar o caminho do teu estudo.
Sabendo disso que está aqui, você vai apenas olhar para o sinal do outro. Ó. Aqui quando eu olho para o outro, que é o seno, não está dando negativo, se for 60 graus no primeiro quadrante, o seno não é negativo, mas se for 300, sim. No quarto quadrante, o seno é negativo. Então esse aqui está eliminado devido ao sinal errado dele e obrigatoriamente o meu cara tem que ser o 300. Repetindo o que eu acabei de falar para vocês. Se esse sinal é negativo, quer dizer que o seno vai dar negativo. Primeiro quadrante, o seno é positivo. Quarto quadrante, o seno é negativo. Então, quem é o teu número complexo? É Rho. Quem é o Rho que eu descobri? 2 raiz de 3. E quem é meu ângulo? 300. Cis de 300 graus. Tá aí. Então, essa daqui é a nossa resposta. 2 raiz de 3, cis de 300. Letra C. E repara o detalhe enunciado, ele falou uma forma de representar. Por que uma forma? Porque se eu colocasse aqui 2 cis de 660, também estava certo. Porque seria um arco côngruo a esse. Então, qualquer arco côngruo que eu substitua aqui, tranquilo. Mas o que se faz para simplificar a nossa vida é tentar trabalhar sempre na primeira volta do ciclo trigonométrico. Ok?